o seu hemograma melhorou, então quer dizer que você não tem a síndrome mielodisplásica. Vamos com muita calma aqui, que essa resposta não é tão simples quanto parece. Vamos contextualizar o pessoal primeiro o que é essa SMD, que é a síndrome mielodisplásica. A síndrome mielodisplásica, pessoal, é uma doença da medula óssea, que é a fábrica do nosso sangue. Na síndrome mielodisplásica, essa medula continua funcionando, ela continua produzindo células, só que essa produção aqui ela acontece de uma forma ineficiente, de uma forma desorganizada, de uma forma defeituosa. E com o tempo, isso aqui geralmente costuma aparecer no sangue como anemia, como queda desses glóbulos brancos, com a própria redução dessas plaquetas. Quando existe uma suspeita de síndrome mielodisplásica, é muito comum que esse paciente ele faça vários hemogramas ao longo do acompanhamento dele. Em alguns momentos, esses exames podem mostrar uma piora, em outros momentos, eles podem mostrar uma melhora numérica. E é exatamente aqui que surge essa dúvida, né? Se esse hemograma está mostrando uma melhora numérica, ainda faz sentido a gente continuar investigando? Primeiro, você tem que entender o que é o ponto central aqui, pessoal. O que o hemograma realmente mostra para a gente? O hemograma ele só reflete o resultado final da produção naquele momento. Então, ele não vai avaliar como que essa produção está acontecendo lá dentro da medula óssea. E a síndrome mielodisplásica, ela não é uma doença do sangue periférico, que é o que a gente consegue analisar através do hemograma. Ela é uma doença da medula. Então, na síndrome mielodisplásica, esses exames eles podem oscilar. Pode haver período em que a hemoglobina ela pode subir um pouquinho, pode ter período que esses leucócitos, as plaquetas, elas melhoram. Só que o que acontece? Depois elas voltam a cair. E essa melhora transitória aqui não significa que essa medula se normalizou e também não exclui a presença de uma doença clonal em atividade. Então, a confirmação, ou até mesmo a própria exclusão desse diagnóstico, ele não depende apenas do hemograma. Ele exige uma avaliação direta lá da medula óssea. Por exemplo, através do mielograma, através da biópsia da medula óssea e associado, claro, aos estudos citogenéticos, né, como a análise de banda G e quando indicado também esses exames aí de biologia molecular. Então, são exatamente esses exames aqui que vão permitir a gente avaliar como essas células elas estão se diferenciando, se é que existe alguma displasia nessas linhagens hematopoéticas, qual que é a porcentagem de célula imatura na medula e se há ou não há alguma alteração cromossômica clonal. Então, é com base nessa informação aqui que a gente consegue definir não só se o paciente tem ou não tem a síndrome, mas se, até mesmo o próprio prognóstico dele, a expectativa de evolução dessa doença e a estratégia de tratamento mais adequada para aquele paciente. Então, por exemplo, você pode ter dois pacientes que têm hemogramas muito parecidos entre si, só que quando você vai analisar a medula óssea dele, né, quando ela é analisada, você vê que tem doenças, tem apresentações completamente diferentes. Então, por isso, pessoal, uma melhora isolada desse hemograma, ele não responde essa pergunta. Quem vai responder, na verdade, é o próprio estudo da medula óssea.